Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Hoje é segunda-feira, dia 4 de março e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia, façam todos uma ótima semana. Já estamos começando mais uma semana aqui do mês de março. Então uma excelente, uma ótima semana para todos. Lembre-se sempre, se seus dias não estão sendo bons, se você não está obtendo bons resultados, é porque você precisa esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar toda a sujeira, todas as impurezas, toda a escuridão e todas as trevas que estão impregnadas na sua mente e colocar lá somente a luz de Deus, somente a luz divina. Agindo assim diariamente, com certeza você passará a ter dias bons e ter bons resultados. Você passará a ter bons resultados e seus dias passarão a ser dias bons, perfeito? Então esvazie a sua mente, faça isso constantemente, perfeito? E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 21 do livro de Deuteronômio. Capítulo 21 do livro de Deuteronômio, lembrando que já fizemos a leitura e também já comentamos todos os capítulos anteriores deste livro. E se você quiser obter este conhecimento, basta acessar aí a nossa playlist chamada Deuteronômio. E lá você vai encontrar mais sabedoria e mais riqueza para melhor tocar a sua vida, ok? Vamos fazer a leitura aqui do capítulo 21, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar ali o botãozinho de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou do seu notebook. Se inscreva aí no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas ali o sinalzinho de like, o sinalzinho de positivo, o sinalzinho de gostei. Agindo assim, você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus, motivação, paz espiritual para todas as pessoas. É o que nós desejamos, levar paz espiritual, levar motivação e alegria de vida para todas as pessoas, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nosso manual de instruções para a vida, o livro da vida, a palavra do Deus vivo. Nosso manual de instruções para a vida. Aqui você encontra respostas para todas as questões, para todos os seus problemas, todas as dificuldades que você estiver passando na vida, você vai encontrar respostas no nosso manual de instruções para a vida. Seja o problema que for, se você está passando por problemas espirituais, problemas emocionais, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas familiares, não importa, problemas no trabalho, não importa, você encontra todas as respostas aqui na nossa Bíblia Sagrada. Então vamos abri-la aqui no livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da nossa Bíblia Sagrada, o quinto livro escrito por Moisés e também o quinto livro do Pentateuco. Moisés escreveu 5 livros, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada foram escritos por Moisés, perfeito? Já fizemos a leitura dos anteriores e chegamos finalmente no capítulo 21 do livro de Deuteronômio. Este livro retrata ali os 3 discursos, 3 sermões que Moisés fez ali para o povo de Israel quando eles estavam acampados ali nas planícies de Moabe, preparados já para atravessar o Rio Jordão e conquistarem a famosa terra prometida. Então Moisés fez 3 discursos ali para aquele povo, para levantar a moral daquele povo, para trazer mais fé, mais confiança, mais coragem e determinação para que eles pudessem conquistar a terra prometida. E a grande dúvida, né, a grande preocupação de Moisés era: será que este povo, depois que eles conquistarem lá a terra prometida, será que eles vão
seguir, vão continuar seguindo as leis, as orientações e os princípios de Deus, o caminho de Deus, ou cada um vai voltar a viver na era da barbárie, na era da anarquia, que cada um fazia o que bem entendia, o que bem queria. Então esta era a grande preocupação de Moisés e foi por isso que ele fez esses discursos, esses sermões ali para o povo de Israel. Perfeito? Por quê? Porque o povo de Israel foi o primeiro povo a trazer uma certa base de leis, de ordens, de princípios ali para a humanidade. Porque naquela época, todo mundo, cada um fazia o que bem entendia. Era uma anarquia total e cada um fazia o que era melhor aos seus próprios olhos, entendeu? Então não tinha nenhum tipo de lei, não tinha ordem, não tinha princípios. Então o povo de Israel foi o primeiro povo a trazer esta base de leis e de ordens para a humanidade. Perfeito? Então vamos fazer a leitura de hoje, capítulo 21, sempre lembrando que aqui é Moisés se dirigindo, as palavras que eu vou falar aqui, que eu vou ler aqui, é Moisés se dirigindo ali para o povo de Israel em seus discursos, em seus sermões, perfeito? Então no capítulo 21 do livro de Deuteronômio, no versículo 1, Moisés diz assim: Se na terra que o Senhor teu Deus te der for encontrado algum morto caído no campo e não se souber quem o matou, então é Moisés se dirigindo ali ao povo de Israel antes deles entrarem na famosa terra prometida. Então, se na terra que o Senhor teu Deus te der for encontrado algum morto e não se souber quem o matou, se não souber quem o matou, perfeito? Então virão os teus anciãos e os teus juízes e medirão até as cidades que estiverem à volta do morto. Então os juízes e os anciãos iriam fazer a medição da cidade mais próxima para descobrir qual que seria a cidade mais próxima de onde foi encontrado aquele morto. E acontecerá que na cidade que for mais próxima do morto, os anciãos dessa cidade tomarão uma novilha com que não se tenha lavrado e que não tenha sido presa ao jugo. Então, os anciãos e os juízes vão fazer as medições para ver, para descobrir qual que é a cidade mais próxima daquele corpo, daquele morto que foi encontrado, perfeito? E daquela cidade vai se tomar uma novilha sem defeito, uma novilha nova, né? Que não tenha sido colocada para fazer lavrar a terra, para que não tenha sido colocada para o trabalho. Uma novilha que não tenha sido colocada ainda para o trabalho, ou seja, uma novilha sem defeito, uma novilha que não tenha sido colocada ainda no trabalho, no jugo do trabalho. E os anciãos dessa cidade trarão a novilha a um vale áspero que não tenha sido arado, nem cultivado, e ali no vale degolarão a novilha. Então, os anciãos vão pegar aquela novilha nova, aquela novilha que não foi colocada ainda no jugo do trabalho, que não tenha sido colocada para lavrar a terra. Então, os anciãos vão pegar aquela novilha e vão levar até um vale que também seja um vale novo, um vale virgem, que ainda não tenha sido arado, perfeito? E lá naquele vale, os anciãos e os juízes vão degolar aquela novilha. Versículo 5: E os sacerdotes, os filhos de Levi, se aproximarão, porque o Senhor teu Deus os escolheu para que ministrem e para que abençoe em nome do Senhor. E pela sua palavra será julgada cada controvérsia e cada discussão. Então, os sacerdotes, ou seja, os filhos de Levi, os sacerdotes que eram os levitas, né, que eram da tribo de Levi, estes sacerdotes é que vão julgar e vão trazer as bênçãos, né, em nome de Deus para todas as pessoas. Então eles foram colocados ali para fazerem o trabalho de ministrar a palavra de Deus. Então, os sacerdotes, os filhos de Levi, se aproximarão, porque o Senhor teu Deus os escolheu para que ministre e para que abençoe em nome do Senhor, e pela sua palavra será julgada cada controvérsia e cada discussão. Então eram os sacerdotes que iriam julgar todas as controvérsias, todas as contendas, todos os debates, todas as discussões. Eles é que iriam dar razão ou tirar razão das pessoas, perfeito? Daquela controvérsia. Então eles que faziam o julgamento.
Versículo 6: E todos os anciãos daquela cidade que estiverem próximos do homem morto lavarão suas mãos sobre a novilha degolada no vale. Então todos os anciãos daquela cidade que estiverem próximos ali, ou seja, a cidade mais próxima ali do homem morto, lavarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale. E responderão, versículo 7, e responderão e dirão: nossas mãos não derramaram este sangue, nem nossos olhos os viram. Então, os homens ali, os anciãos, né? Os anciãos daquela cidade, a cidade mais próxima ali daquele homem que foi encontrado morto, então eles lavarão as suas mãos ali sobre aquela novilha e dirão: nossas mãos não derramaram este sangue, nem nossos olhos ouviram. Então, as mãos do povo daquela cidade estavam limpas daquele sangue. Versículo 8: E se misericordioso, ó Senhor, com o teu povo Israel, a quem resgataste, e não derrama sangue inocente como acusação ao teu povo de Israel, e o sangue lhe será perdoado. Então, se misericordioso, ó Senhor, com o teu povo Israel, a quem resgataste, e não derrama sangue inocente, como acusação ao teu povo de Israel, e o sangue lhe será perdoado. Versículo 9: Assim tirareis a culpa do sangue inocente do meio de vós, quando fizerdes aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Então, assim, Moisés dizendo, assim vocês tirarão a culpa do sangue inocente do meio de vós, quando fizerdes aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Então, sempre que a pessoa faz o que é reto aos olhos do Senhor, então ela está tirando a culpa daquele sangue, daquele inocente. Quando saíres para guerrear contra os teus inimigos, agora Moisés falando novamente ali o povo de Israel. Então cessou aqui essa questão do homem que foi morto ali, que foi encontrado morto, mas não se sabe quem o matou, perfeito? Então, não sabendo quem o matou, a cidade mais próxima teria que fazer sacrifício de uma novilha, para que aquela cidade fosse perdoada daquele sangue inocente. Então os anciãos daquela cidade, eles lavariam as mãos ali sobre aquela novilha, né, e dirão: nossas mãos não derramaram este sangue, nem nossos olhos ouviram. Agora Moisés já vai para um outro assunto, né? Quando saíres para guerrear contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os tiver entregado em tuas mãos, e tu os tiveres cativos, então quando os guerreiros, quando os soldados ali de Israel forem guerrear em alguma cidade, né? E depois que eles vencerem aquela batalha, eles vão ter aquele povo cativo, perfeito? Quando saíres para guerrear contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os tiver entregado em tuas mãos, e os tiveres cativos, né? Só ficariam cativos as mulheres e os pequenos, né? E foi isso que Moisés disse, foi isso que Moisés ordenou. Só ficariam cativos as mulheres e os pequenos, ou seja, as mulheres e as crianças. Todos os homens deveriam ser mortos. Versículo 11: E vires entre os cativos uma bela mulher, e a cobiçares, e desejares tomá-la como tua esposa. Então, se vires entre os cativos, se o soldado vê ali entre os cativos uma bela mulher, e a cobiçares, né, e a desejares tomá-la como esposa. Versículo 12: Então a trarás para a tua casa, e ela raspará a sua cabeça e cortará as suas unhas. Então, aquele homem deveria pegar aquela mulher, levá-la para a sua casa. Lá na sua casa, ela deveria raspar a cabeça e cortar as unhas. E despirá a veste do seu cativeiro, e permanecerá na tua casa, e lamentará seu pai e sua mãe durante um mês inteiro, e depois disso entrarás a ela, e será seu marido, e ela será tua esposa. Então aquele homem, ele viu uma mulher entre as cativas ali e desejou aquela mulher, porque aquela mulher era bonita, então ele desejou tê-la como esposa. Então ele vai levá-la para a casa dele, lá ela vai precisar raspar a cabeça, cortar as unhas, e
e despirá, e vai tirar suas roupas, ou seja, a roupa de cativo, e colocará roupas novas, perfeito? E ela permanecerá na tua casa, e lamentará, e seu pai e sua mãe vão lamentar esse seu desejo, essa sua vontade durante 30 dias. E só depois dos 30 dias é que aquele homem vai poder pegar aquela esposa, vai pegar aquela mulher como esposa, né? E aí vai poder entrar naquela mulher como se ela fosse sua esposa, como esposa. Versículo 14: E acontecerá que se não tiveres deleite nela, ou seja, se não gostar dela, se não gostou, e acontecerá que se não tiveres deleite nela, então a deixarás ir para onde ela quiser. Então o homem cobiçou a mulher, quis tê-la como esposa, porque ela era uma mulher formosa, uma mulher bonita. Mas depois que ele a possuiu como esposa, ele não teve deleite, ele não teve prazer com ela, perfeito? Então a deixarás ir para onde ela quiser, mas de maneira nenhuma a venderás por dinheiro. Então aquele homem deve deixar ela ir para onde ela quiser, mas não deve vendê-la por dinheiro. Não comercializarás com ela, porque a humilharás. Então ele deve deixar aquela mulher aí, mas não pode vendê-la por dinheiro. Se o homem tiver duas esposas, olha só que interessante que é essa parte aqui. Se o homem tiver duas esposas, uma amada e outra odiada, e elas lhe derem filhos, ou seja, ele tinha duas esposas, uma que ele amava, é bem o caso de Jacó, né? Que amava Raquel, mas não amava Lia, né? Mas porém, a primeira esposa dele foi Lia, e foi a primeira mulher que lhe deu filhos, perfeito? Lia foi a primeira mulher que lhe deu filhos, perfeito? Se o homem tiver duas esposas, uma amada e outra odiada, e elas lhe derem filhos, tanto a amada como a odiada, e seu primogênito for filho da esposa odiada, então ele tinha duas mulheres, uma amada e uma odiada, mas o primogênito nasceu daquela mulher que ele odiava. Então, quando ele fizer com que seus filhos herdem aquilo que ele tem, que não poderá fazer com que o filho da esposa amada seja primogênito, antes que o primogênito da odiada, que é de fato o primogênito. Então, ele tinha duas mulheres, uma amada e uma odiada. Ambas deram filhos para ele. Ambas deram filhos para ele, mas a que teve o primeiro filho foi aquela mulher odiada. Então ele não pode fazer primogênito o filho daquela mulher que ele ama. O filho primogênito mesmo, o primogênito dele sempre será o primeiro filho, não importa se foi com a amada ou se foi com a odiada. Ele não pode fazer o filho da amada primogênito no lugar do filho da odiada. Mas ele reconhecerá o filho da odiada como primogênito, dando-lhe uma porção dupla de tudo o que tem, porque ele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Então não importa se ele gosta ou não da mulher com quem ele teve o primeiro filho. Aquele primeiro filho sempre vai ser o filho da primogenitura, ele sempre vai ser o primogênito. Perfeito? E ele vai ter que reconhecê-lo como primogênito e lhe dará uma porção dupla, né? Uma porção dupla de tudo que tem, porque ele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura é dele, não importa se ele gosta ou não da mulher, da mãe, do seu filho. A primogenitura sempre vai ser do primeiro filho. Se o homem tiver um filho obstinado e rebelde, olha outra parte aqui que interessante, né? Agora falamos da primogenitura, que não importa se o primogênito é com a mulher que ele ama ou não, mas a primogenitura sempre vai ser do primeiro filho, independente se o homem gosta da mãe ou não. Agora, se o homem tiver um filho obstinado e rebelde que não quer obedecer à voz de seu pai ou à voz da sua mãe, e que quando tiver punido não lhes der ouvidos. Então, se um homem tem um filho que é obstinado, um filho desobediente, um filho rebelde, perfeito? Que não ouve nem o pai nem a mãe. E mesmo depois que o pai e a mãe castigaram aquele filho, né? Mesmo depois que não ouve a voz, mesmo depois que o pai e a mãe puniram aquele filho, mesmo assim ele continuou
né, não dando ouvido, sendo rebelde e sendo desobediente com o pai e com a mãe, então o seu pai e sua mãe pegarão e o levarão até os anciãos de sua cidade e até a porta desse lugar. Então, é um filho rebelde, um filho obstinado, desobediente, que não ouve nem o pai nem a mãe. E mesmo depois que o pai e que a mãe puniram aquele filho, ele continuou obstinado, desobediente, sem ouvir o pai, sem ouvir a mãe. Então, tanto o pai como a mãe vão precisar pegar aquele filho e levar até a presença dos anciãos daquele lugar, daquela cidade. E dirão os anciãos de sua cidade: Este nosso filho é obstinado e rebelde. Ele não obedece à nossa voz. Ele é um glutão e um beberrão. Então o pai e a mãe vão pegar aquele filho obstinado, desobediente, né, que não ouve nem o pai nem a mãe, e vão levar até a presença dos anciãos. E lá o pai e a mãe vão dizer: Este é nosso filho, um filho rebelde, desobediente, perfeito, que não ouve a nossa voz, que não ouve a nossa voz. Então os anciãos daquela cidade é que vão julgar o que vai acontecer com aquele filho. Porque aquele filho é um obstinado, é um rebelde, é desobediente, não obedece à voz do pai, não obedece à voz da mãe. Ele é um glutão, um beberrão. Versículo 21. E todos os homens de sua cidade o apedrejarão com pedras, para que ele morra. Assim afastarás o mal do teu meio, e todo Israel virá e temerá. Então aquele filho iria servir de exemplo para toda Israel. Perfeito? Porque os anciãos vão decretar que ele deve ser apedrejado até a morte. E toda Israel vai ficar sabendo do que aconteceu, para que o resto, para que os outros filhos de Israel não venham a fazer a mesma coisa. Não venham a fazer a mesma coisa. Então todos ouvirão e todos temerão. E aí para que ele sirva de exemplo e aquele povo não continue praticando a mesma desobediência contra o pai e contra a mãe. Versículo 22. E se um homem tiver cometido um pecado merecedor de morte e tiver que ser morto, e o pendures em uma árvore. Então, se um homem cometer um pecado, perfeito, merecedor de morte e tiver que ser morto, então este homem deve ser pendurado em uma árvore, ou seja, pendurado para ser enforcado em uma árvore. Versículo 23, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, da nossa leitura de hoje, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você tocar melhor a sua vida. Versículo 23, se seu corpo não permanecerá a noite toda na árvore, mas de qualquer maneira o sepultarás naquele dia, porque aquele que é enforcado é amaldiçoado por Deus, para que não se contamine a terra que o Senhor teu Deus te deu como herança. Então aquele homem deveria ser enforcado, porém ele precisa ser enterrado ali naquele mesmo dia. Ele não pode passar de um dia para o outro ali pendurado naquela árvore. E ele ficava pendurado exatamente para que o povo de Israel visse aquela situação e temesse, tivesse medo, perfeito, de praticar o mesmo ato que aquele homem praticou para ser merecedor de tamanho castigo, ou seja, morrer enforcado. Perfeito? Porque aquela pessoa que é enforcada, ela é amaldiçoada por Deus. Então ele deveria ser enterrado no mesmo dia, para que a terra ali que Deus deu como herança para o povo de Israel não se torne uma terra contaminada por aquele sangue, para que aquela terra não fique contaminada pelo sangue daquele homem mau, daquele homem ruim. Então veja só que interessante como nós adquirimos sabedoria em tudo, riqueza e sabedoria em tudo. Então esta foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 21 do livro de Deuteronômio, e você que nos acompanhou nosso vídeo aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final, meu muito obrigado, que você tenha vida plena, com muita sabedoria, muita riqueza,
muita paz espiritual, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo, se inscreva aí no nosso canal. Mas se isto for muito para você, então deixa apenas seu like ali, a mãozinha de positivo. Agindo assim, a plataforma vai entender que esse material é relevante e vai mandar para mais e mais pessoas, e assim nós vamos poder levar a palavra de Deus, paz espiritual e vida plena para a vida de mais e mais pessoas, ok? Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!